tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Jesus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro. Boa noite a todos. Queremos cumprimentar a direção da casa, a pessoa dos trabalhadores e do Edmilson, que hoje falou que não podia estar aqui. Então, assim, eu saúdo todos os presentes, todas as senhoras, os senhores que vêm desfrutar desse banquete de luz nessa casa de amor e de trabalho. Cumprimento também a minha esposa, Heloísa, que tem ladeado comigo aí há mais de 30 anos na doutrina espírita. Bom, o Edmilson pediu para que eu falasse sobre conhece-se a árvore pelo fruto. No Evangelho segundo o Espiritismo, essa passagem nos é apresentada no capítulo 21. Então diz, capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas. Reconhece-se a árvore pelo fruto. Diz Jesus, a árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má, porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Não se colhe figos nos espinheiros, e não se cortam cachos de uva de sobre as sarças. O homem de bom tira boas coisas do tesouro do seu coração, e o mal tira mas do mau tesouro do seu coração, porque a boca fala do que está cheio do coração. São Lucas, capítulo 6, versículo 43 a 45. Quem já ouviu essa passagem na Bíblia? Ou no Evangelho? Conhece-se a árvore pelo fruto. E não é uma lição difícil de entender, porque desde criança a gente vem aprendendo. A mangueira dá qual fruto? Manga. O abacateiro. O fofoqueiro. Então a gente sabe que a gente conhece a árvore pelo fruto. E Jesus, como nosso grande mestre de amor, sabedoria, ele sabia usar essas figuras de linguagem muito simples para atingir aquele homem da época, e nos atinge até hoje, porque as figuras de linguagem é uma forma muito utilizada no mundo inteiro, através dos séculos, para se fazer essa comparação, essa metáfora para o nosso entendimento de algum aprendizado. E como a gente sabe que a gente produz o que tem dentro, a lição ficou fácil. Só que aí a gente começa a avaliar os outros. Aquele ali é fofoqueiro que faz fofoca, aquele ali tem muito ódio, faz maldade. Mas essa lição não é para o outro. Essa lição, normalmente, ela é para nós. E a árvore, se nós pegarmos aí a mangueira, ela sempre vai dar manga. Sempre. Ela não tem outra finalidade. E o fofoqueiro, vai morrer o fofoqueiro? Hã? Morre ou não? Alguém falou isso, só se ele quiser. Porque nessa figura de linguagem, Jesus apenas nos convidava à reflexão. Nós não temos que olhar para o semelhante, nós temos que olhar para nós, porque nós somos uma árvore que em determinados momentos produzimos bons frutos, e em determinados momentos produzimos frutos equivocados. Às vezes somos um excelente pai, uma excelente mãe, mas somos um péssimo amigo, uma péssima amiga.
Onde que está bom, não precisa mexer. Onde que não está, é onde que nós temos que olhar para dentro de nós. Nós não vamos morrer essa árvore. Essa árvore é ruim, nesse sentido da lição. Nós precisamos melhorar. Preparando a palestra, eu lembrei de uma história que já foi escrita por diversos autores espirituais, psicografada no caso, entre eles Divaldo Franco, no livro Primícias do Reino, Chico Xavier, no livro Boa Nova, através do Espírito Humberto de Campos. Então essa história já foi apresentada no meio espírita, por ângulos diferentes, mas sempre trazendo a profundeza e a grandeza dessa lição, onde que se conhece-se a árvore, o fruto pela árvore, ou a árvore pelo fruto, e que nós temos a liberdade de nos transformarmos naquilo que a gente quiser. Não é porque eu nasci assim, que eu cresci assim, que eu vou morrer. Assim não é. A síndrome de Gabriel não é. Nós temos o direito de mudarmos e a liberdade. Então eu quero que todos nós voltemos os nossos olhos, os olhos da mente, para 2000 anos atrás, especificamente na cidade de Magdala, e vamos ver no entardecer, na chegada da noite, de uma primavera do ano de 33, do ano de 30, no mês de abril, quando um velho chega na porta de um luxuoso palacete. Aquele velho, cansado, ofegante, depois de uma longa jornada, ele para de frente àquele palacete, contempla aquela porta imensa de um carvalho velho, bem trabalhado, mostrando ali delicadeza e bom gosto, e ele respira fundo e bate 3 vezes naquela porta. Um servo abre, recebe aquele velho homem que diz: Senhor, eu preciso ver a sua senhora. Não, hoje ela não pode atender. Mas Senhor, eu vim de longe, eu preciso ver a sua senhora. Não, hoje ela está em transe. Quando a minha patroa está em transe, ela não recebe ninguém. Mas eu vim de longe, Senhor, eu preciso ver a sua senhora, e se você não me deixar entrar, eu vou fazer um escândalo nessa rua. Não, disse o servo, não, aguarde, a minha patroa não gosta de escândalos, aguarde um minuto. Deixou a porta entreaberta e dirigiu-se para o interior da residência. Ele não percebeu, mas o velho entrou de forma silenciosa atrás do servo. O servo chegou à porta de um quarto luxuoso que estava semi-aberto, acabou de abrir a porta, e uma mulher ainda jovem, entrando nos seus 20 anos de idade, sentada na cama, com as 2 mãos sobre os joelhos, os olhos firmes, estatalados, olhando para o chão, um olhar perdido, como se realmente estivesse em transe. Ele não viu, o servo não viu, mas aquele pobre e inofensivo velho tomou a dianteira, se atirou aos pés da mulher. O servo ficou estático, mesmo vendo que aquele velho era inofensivo. Ele se ajoelhou, segurou nos 2 pulsos daquela jovem senhora e disse:
Senhora, eu vi Jesus. A mulher nada fez. Ele repetiu com mais ênfase: Senhora, eu vi Jesus. Ela não reagiu. Ele ficou de pé na frente daquela jovem e bela mulher, abriu as vestes, mostrando o peito magro e envelhecido pelos anos, e disse: a senhora não lembra de mim? Eu sou aquele pobre leproso que estava na praça, quando a senhora passou na liteira com o senador Prócoro, e eu gritei: Senhora, me dê uma moeda para que eu possa ver Jesus. E a senhora me atirou uma moeda ao rosto, dizendo: vá, meu bom velho, vá ver o seu profeta, e se esse Jesus curar a sua lepra, venha e me diga. E falou num tom quase inaudível para si mesmo: quem sabe ele possa curar a lepra da minha alma. Nesse instante, ela ergue os olhos e diz para o velho: mas Jesus é judeu, e os judeus não gostam das meretrizes. Não, senhora, Jesus é amor, e hoje ele está na casa de Simão Bajonas, e ele não dorme 2 noites na mesma residência. Vá, senhora, vá a Cafarnaum. Ela, tomada de uma energia inexplicável, ficou de pé. O servo que estava à porta se admirou. Ela chamou os servos, mandou que preparasse a sua túnica, mandou que preparasse o barco, porque a cidade de Magdala dista 10 quilômetros e meio da cidade de Cafarnaum. A pé era uma jornada de quase 3 horas, da onde veio o nosso velho. Mas pelo barco, cortando pelo mar de Tiberíades, ou mar da Galileia, ou lago de Genezaré, tudo se refere àquele imenso lago, de barco era por volta de 40 minutos. E ela, tomada dessa coragem, acompanhada do velho, adentrou o pequeno barco. O velho sentou no meio, ela sentou na polpa do barco, e o barqueiro começou a remar. E naquele instante, ela começou a fazer reflexão da sua própria vida, lembrando a infância pobre, a carência de alimento, de conforto, de um lar digno, os pais humildes, sem ter condições de oferecer, às vezes, nem o mínimo necessário. Ela lembrou quando ela sentava aos pés dos doutores da lei, no templo da cidade, e ouvia as histórias que diziam as antigas escrituras do velho Oriente Médio, que um dia um grande rei nasceria na terra, e esse reinado seria marcado pelo governo do príncipe do amor e da fraternidade, e ela havia se apaixonado por aquele príncipe que um dia nasceria na terra. Ela lembrou a entrada da adolescência sofrida, aquele homem que a convidou para a prostituição, oferecendo-lhe recursos, dinheiro, uma vida que ela nunca teve. Ela lembrou a primeira vez que vendeu o corpo, o nojo, o desprezo que sentiu de si mesmo. Mas alguma recompensa veio pelo dinheiro, pela vontade de ter, de possuir. Relembrou o único bilhete deixado sobre a mesa pobre e avisando os pais que não voltariam para casa. Onde estariam seus pais, que há tantos anos ela não os via? Mergulhada nesse pensamento, nesse transe, ela foi acordada pela voz do velho que dizia: Senhora, Senhora, chegamos. O barco tinha chegado à praia, e o velho apontou: é ali,
naquela casa, naquela casinha que mora Simão Pedro. Vá, senhora, vá. E ela, tomada de coragem, uma coragem inexplicável, ela se dirige para aquela casinha, entre as camareiras. A porta estava semi-aberta, a lua prateada iluminava toda a praia. Ela empurrou a porta, a luz prateada entrou e iluminou um homem que estava sentado em uma pedra no meio daquela sala simples. Os cabelos daquele homem, da cor do ouro velho ou do cobre sujo, se estendiam até os ombros. A barba suave, separada ao meio na altura do queixo. A túnica alva era inconfundível. Era o profeta de Nazaré. E ali ela se atira nos pés de Jesus, tenta falar, mas a voz não vem. E ela só chora. O choro durou um tempo que ela não sabe calcular, até que as mãos de Jesus deslizam sobre os seus cabelos negros, e ela ouve da boca do Mestre Jesus, em doce aramaico: Miriam, Miriam, ego bonus pastor sum. Traduzindo seria Miriam, seria Maria, eu sou o bom pastor. Ela tomou um grande susto, porque aquele homem nunca a tinha visto, eles nunca o tinham se encontrado, e como ele a chamava de Maria. E Jesus, ouvindo seus pensamentos, respondeu: Maria. O bom pastor conhece todas as suas ovelhas, uma a uma, Maria. Quando eu li esses livros, eu tive a convicção que Jesus nos conhece, uma a uma, por mecanismos que ainda não sou capaz de entender, mas Ele nos conhece. E ali Maria disse: Senhor, se me conhece, sabe que eu só sou podridão. Não, Maria, mesmo do pântano pode nascer a mais linda flor. Ame, Maria, ame. Senhor, eu amarei, por ti darei a minha vida. Não, Maria, ame. Ame seus filhos e aceitarei o seu sacrifício a mim. Mas, Senhor, eu não tenho filhos. Apesar de já ter deitado com centenas de homens, eu não tenho filhos, Senhor. Ame, Maria. Ame os filhos que não têm mãe e as mães que não têm filhos, e aceitarei o seu sacrifício a mim. E se despediram, e Maria de Magdala, ou Maria Madalena, retorna para a cidade, para a sua cidade natal. E naquela mesma noite, ela começa a tirar tudo que o dinheiro da prostituição havia lhe dado. Logo correu a notícia que a equivocada vendedora de perfumes havia enlouquecido, e ela jogava tudo pela janela. Pela manhã, vestindo apenas uma roupa simples, ela saía pelaquela porta, daquele palacete, pela derradeira vez, levando consigo apenas um pequeno vaso, um pequeno pote de alabastro contendo um perfume. Os servos perguntaram: Nós, Senhora? Eu não sei. A mim seguirei o profeta de Nazaré. E os dias que sucederam foram terríveis no psicológico de Maria, porque ela queria abandonar aquela estrada velha, mas não sabia como encontrar a estrada nova.
O seu psiquismo estava confuso, como é comum em todos nós que queremos abandonar os velhos costumes, as velhas crenças e buscar um novo reino, novos horizontes para o crescimento da alma. E ela passou desde aquele dia a seguir Jesus. Os discípulos iam na frente e ela mais recuada, num grupo de mulheres generosas que seguiam o mestre de forma anônima por onde o mestre percorria. E não demorou, Jesus deslocou para a cidade de Betânia. E naquela cidade Jesus foi recebido, foi convidado por um homem chamado Simão, comerciante, ganancioso, esperto. Convidou Jesus para que pudesse pernoitar na sua casa aquela noite. E Jesus aceitou o convite. Não que Simão via em Jesus o profeta. Simão não tinha essa crença. Mas como Jesus era um homem muito procurado, de muita visibilidade, para os seus negócios seria algo atraente. E assim, ali naquela noite, estando Simão, Jesus e alguns discípulos e servos na imensa sala, conversando, uma mulher entra, chorando, acelerada, rápida, e se atira aos pés de Jesus. Os servos tentaram impedi-la. Simão ficou de pé, imediatamente, para cessar aquela invasão, mas Jesus acenou para Simão, e ele se assentou, desconfiado e preparado para qualquer reação. E aquela mulher apenas chorava nos pés de Jesus. Era Maria de Magdala. O silêncio era absoluto. As lágrimas desciam dos olhos de Maria e molhavam os pés do profeta. Após as lágrimas lavarem os pés de Jesus, ela desprende o cabelo longo e comprido até a altura da cintura, aqueles cabelos negros, e enxuga os pés de Jesus. Depois beija os pés do profeta e pega o seu pequeno vaso de unguento perfumado e passa nos pés de Jesus. O cheiro ímpar de um perfume possivelmente vindo de terra distante, de tão agradável e raro cheiro. Simão naquele momento diz, em pensamento para si mesmo: este homem não é um profeta. Se esse homem fosse profeta, saberia a categoria dessa mulher. E Jesus, olhando para Simão, diz: Simão, eu queria te dizer uma coisa. Sim, mestre, diga. Havia um credor, e esse credor tinha 2 devedores. Um devia 500 denários, o outro devia 50. E o credor, vendo que aqueles homens não tinham condições de saldar as suas dívidas, perdoou o débito. Simão, quem você acha que mais amou o credor? Simão disse: Senhor, para mim, aquele que mais devia. Respondestes bem, Simão. Simão, quando eu entrei na sua casa, você não lavou os meus pés, disse Jesus, porque lavar os pés era um costume, principalmente dos judeus mais ricos, que recebiam na sua casa os seus convidados e lavavam os pés por uma questão de higiene. Isso era feito por escravos mais simples, porque era considerável uma tarefa desprezível lavar os pés de outra pessoa.
E Jesus continuou. E ela, Simão, quando entrou aqui, ela lavou os meus pés com suas lágrimas. Simão, você não beijou o meu pé. E ela, Simão, beijou os meus pés. Você não passou unguento na minha cabeça, Simão. E ela passou, e ela perfumou todos os meus pés. Os pecados dessa mulher são grandes, mas ela muito amou, e os seus pecados estão perdoados, minha filha. Simão, disse Jesus, quem muito ama, muito perdoa. Quem pouco ama, Simão, pouco consegue perdoar. E essa mulher muito amou. E voltando-se para Maria, disse, vá, filha, a tua fé te salvou, vá em paz. E Maria se retirou. E Jesus continuou a sua pregação, e onde ele ia, sempre uma mulher na retaguarda o acompanhava, uma mulher de pele clara, cabelos negros, descendido até a cintura, agora presos. Certa feita, Jesus, voltando da cidade, da região de Decápolis, uma região ao sul da cidade de Magdala, Jesus desceu do barco na cidade de Cafarnaum e foi recebido por uma pequena multidão. Maria acompanhava Jesus, junto com os discípulos e outras mulheres piedosas. A multidão empurrava o Cristo, queria estar perto de Jesus, mas todos calaram por um instante, porque um homem se aproximou de Jesus, e aquele homem tinha muita autoridade. Tratava-se de Jairo, o grande líder do templo da cidade, mestre, um dos mestres de Israel. Todos calaram em respeito àquele homem bondoso e dedicado à família e a Deus. Só que aquele homem trazia nos olhos o inchaço de tanto chorar. As lágrimas ainda brotavam nos seus olhos. A roupa de doutor da lei nada significava nesse instante. Ele olhou para Jesus, naquele silêncio absoluto, e disse: Mestre, venha à minha casa, minha filha está doente, o estado é grave. E Jesus disse: sim, Jairo, vamos em sua casa. Ninguém disse nada, respeitando a autoridade daqueles dois homens. E assim o silêncio se fez presente. Todos seguiram Jesus e Jairo. Mas a poucos metros da confortável residência de Jairo, alguns familiares e amigos mais próximos chegaram até ele e disse: Jairo, não incomode o profeta, a sua filha está morta. Jairo apenas levou as mãos ao peito e as lágrimas brotaram de forma incontrolável. A dor era visível, como a dor de qualquer pai que perde para os braços da morte a filhinha de apenas 12 anos. Aquele homem que tanto amava a família e a Deus. O choro era inevitável. Jairo, de cabeça baixa, apenas chorava. O silêncio era absoluto. Mas o chefe da sinagoga vira-se para trás e olha Jesus, sereno.
pensamento de Jairo apenas diz: mestre, não adianta mais. A minha derradeira esperança se foi. Minha filha está morta. Apenas as lágrimas diziam os seus sentimentos. Ninguém atrevia a dizer uma única palavra. A respiração e o choro de Lázaro imperava. E Jesus disse para Lázaro: Lázaro, vamos ver a sua filha. A menina dorme. Nesse momento, houve uma certa revolta, porque parentes e amigos disseram: Jairo, nós vimos a menina morta. Como ele diz, ela dorme. E Jairo, tomado de uma força estranha, conduziu Jesus em direção da casa. O silêncio voltou a imperar. Ambos, acompanhados, entraram na luxuosa residência e adentraram o quarto da menina. Uma bela, inocente criança, deitada na cama, sem vida, parecia um anjinho que dormia. Jairo não tirava a mão do peito. O choro se fez mais forte ao olhar para a filha sem vida. Jesus senta na cama. Jairo olha para a filha e olha para Jesus. O olhar daqueles dois homens se cruzam. Talvez nunca saberemos o que aqueles olhares se disseram. Mas Jesus volta para a menina e diz um doce aramaico: Talita cumi. Traduzindo seria: menina, levante. E ela imediatamente abriu os olhos e sentou na cama. O espanto foi geral, todos se ajoelharam. A menina olha para o pai, olha para Jesus e abraça o mestre. Aquela notícia correu toda a Judéia e terras distantes. E assim, Maria, ali também emocionada, disse: esse verdadeiramente é o profeta. Se ele pôde ressuscitar alguém que estava morto, ele também pode me ressuscitar, porque eu também estou morta por dentro. Ele também pode ressuscitar os meus sonhos que eu perdi ao longo do caminho. E Jesus continua a sua trajetória, e Maria continua a seguir Jesus. Ela presenciou quase todos os grandes milagres do Cristo. Presenciou a multiplicação de pães, a cura do cego Bartimeu, quando voltavam da cidade de Jericó. Espantada, Maria presenciou um dia que eles saíram da cidade de Cafarnaum e dirigiram-se à vila de Naim, onde naquele dia estava acontecendo um enterro de um filho de uma viúva, que há pouco tempo perderam o marido e agora perderam o único filho. E eles toparam, levando o caixão do menino para o sepultamento. E Jesus, olhando nos olhos daquela mulher que apenas chorava, Jesus disse para ela: mulher, não chores. E tomado de compaixão, aos olhos de todos, Jesus dirigiu-se ao féretro, tocou no menino, e aquele jovem sentou e começou a conversar. Novamente o espanto, e a notícia percorreu todas as terras de Israel. Maria presenciou aquele domingo
onde Jesus adentrou na cidade de Jerusalém, na sua derradeira semana sobre a terra. Presenciou aquela quinta-feira à noite, quando Jesus subiu no Monte das Oliveiras para orar. Presenciou quando Judas, acompanhado de uma esquadra de soldados do Império da Áquia, se aproximou de Jesus sob o comando de Caifás, o sumo sacerdote de Israel. E Judas beija Jesus e o mestre é preso. Ela acompanha quando Jesus é levado a Pilatos, de Pilatos a Herodes, de Herodes a Pilatos, e ela não dorme encostada nas pedras do palácio de Pilatos. Pela manhã, na terceira hora do dia, que corresponde às 9 horas da manhã, ela vê os pregos entrando nos pulsos de Jesus e nos pés. Ela viu quando a cruz daquele homem de aproximadamente 1,75 m de altura é erguido, com os braços abertos, como a querer abraçar o mundo. Ela viu ali, junto à cruz, apenas a mãe de Jesus, que chorava junto à cruz do Filho. Os discípulos haviam subido. Ela só viu mais Salomé, Joana de Cusa e um jovem discípulo chamado João. Os outros ela não conseguia visualizar. Sem comer e sem beber durante todo o dia, na 9ª hora dos judeus, correspondente às 15 horas, ela vê Jesus erguer os olhos aos céus e dizer: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. E bradando, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou seu espírito. Ela viu ali uma das cenas mais tristes que um coração pode presenciar, principalmente o coração materno. Talvez a Augusta das dores, quando ela viu quando José de Arimateia, um dos sacerdotes, discípulos de Jesus de forma oculta, chegou com uma carta de Pilatos, autorizando que o corpo do mestre, sem vida, fosse entregado à família. E ela viu quando os soldados romanos desceram o corpo com cordas e entregaram no braço de sua mãe, que carrega, que segura o filho sem vida nos braços. Aquela imagem destroçou o coração de Maria de Magdala, a mãe segurando o filho morto nos braços. A cena é tão forte que o próprio Michelangelo esculpiu em mármore uma estátua onde Maria, de tamanho mais avantajado, segura Jesus em tamanho mais reduzido nos braços. Ele mesmo ficou impressionado e assinou essa obra, outras obras que ele assina, dizendo que aquilo tinha sido produzido por Michelangelo, a estátua de Pietà. Naquele instante que Maria chora segurando Jesus morto nos braços, nuvens grossas se fazem e chove como se o próprio céu chorasse. Depois disso, cada discípulo toma um destino. Maria tenta seguir um, eles não deixam pelo preconceito. Maria tenta seguir outros, também não deixam. Mas no domingo pela manhã, ela vai sozinha onde sepultaram Jesus. A pedra estava aberta. Ela viu apenas um homem de costa. Ela pensou que era
aquele que cuidava daquele local, e disse: Senhor, levaram o meu mestre. Ela havia encontrado só um sol. Diga onde que ele está, que eu irei buscá-lo. Aquele homem vira e ela grita: Rabone, que é mestre. Ela tenta abraçar Jesus e Jesus fala: não me toques, pois eu não subi ao Pai. Segundo Francisco Cândido Xavier, Jesus não abraçou Maria Madalena naquele instante, porque ele havia acabado de retornar do Vale dos Suicidas, no amparo a Judas. E o toque dele naquele instante poderia danificar o corpo perispiritual de Maria. Mas depois Jesus aparece a todos os discípulos, e cada um segue as orientações que o Cristo passou. Maria mais uma vez fica perdida. Para onde ir? Alguns a convidaram: Maria, retorne para a sua profissão, você será amparada por nós. Alguns homens comerciantes, mas ela não podia, mesmo sentindo vontade às vezes, principalmente quando a fome, a solidão, o frio lhe incomodava. E depois de alguns dias da ressurreição de Jesus e aparição pela última vez, ela dirigiu-se à praia, chorando e orando a Jesus. Ela não sabia para onde ir. Quando se aproximou-se dela um grupo que parou a uma certa distância, e um senhor de idade disse de longe: Senhora, viemos de longe, estamos buscando por Jesus de Nazaré. A senhora poderia nos dizer onde podemos encontrá-lo? Eram leprosos que procuravam Jesus. E ela disse: mataram Jesus. Naquele instante, todos choraram. O velho, crianças, jovens, aquele grupo composto por algumas dezenas de leprosos, que viam em Jesus a derradeira esperança da cura, não tinha mais para onde ir, e sabiam que se adentrasse a capital israelita seriam apedrejados, e dirigiram-se procurando o Vale dos Leprosos. Era a última saída. E assim, após a partida desses leprosos, alguns metros à frente, ela gritou: esperem, mataram Jesus, mas o seu evangelho continua vivo. E ela seguiu com os leprosos para o Vale dos Leprosos, e lá ela começou a parar aqueles irmãos em sofrimentos. E às vezes à noite, quando ela cobria uma criança, cobria um idoso, uma jovem com saudade da família, uma mãe com saudade dos filhos, ela ouvia da boca daqueles seus filhos dizerem assim: obrigado, mãezinha. E ela recordava daquela noite na casa de Pedro, quando Jesus disse: ame, Maria, ame os filhos que não têm mãe e as mães que não têm filhos. E toda noite ela subia numa pedra, reunia seus filhos em torno de si, que eram dezenas, e ela começava a discorrer sobre o Evangelho de Jesus. E ela sempre começava dizendo assim: vocês que são leprosos precisam ter fé, resignação e amor. E discorria sobre o Evangelho de Jesus. E os anos foram passando, o desejo de voltar à prostituição foi diminuindo, o tempo pintou o cabelo de Maria de branco. Ela já não sentia mais vontade
de voltar para a equivocada vida. E foi justamente um dia que ela subiu naquela pedra no entardecer, ela pega um espinho e todos olham. O que ela queria fazer? Ela pega aquele espinho, fura o seio esquerdo, retira o espinho, e todos ali atônitos olhando aquela cena, e naquele dia ela começa a dizer assim: nós que somos leprosos devemos ter fé, resignação e amor. Ela havia contraído a lepra, mas mesmo assim ela enfaixava os seios, já carcomido pela lepra maldita, e dirigia-se à cidade, buscava alimentos e retornava. E certa feita ela sentiu grande saudade de Maria, a mãe de Jesus, e falou que iria visitá-la na cidade de Éfeso. Todos choraram, porque sentiram algo diferente. A viagem era longa, mas era comum aquele percurso. E seguindo com a caravana, Maria, perto da cidade, sentiu um grande cansaço. A caravana havia parado. Ela sentou na beirada da estrada, num capim macio, e sentiu um grande sono. Deitou a cabeça e dormiu. Dormiu o sono eterno. Desencarnara a equivocada vendedora de ilusões da cidade de Magdala, a ex-prostituta, havia se transformado na mais linda flor surgida do pântano do equívoco. Ela abriu os olhos espirituais, deixando aquela carcaça para trás, um pouco perdida, como se dá muitas vezes no processo de desencarnação. Ela viu que uma luz muito grande dirigia-se para ela. Admirada, espantada, aquela luz se aproximou, mas aquele rosto que se transformou, aquela luz era inconfundível. Era Jesus que veio recebê-la. Ela abre os braços, igual fez décadas atrás, e grita: Rabone! Só que agora é o mestre que a abraça e diga: vem, filha, vem para o descanso merecido. E conduz Maria Madalena para os reinos do seu Pai, do nosso Pai. Assim, meus irmãos, Divaldo nos diz que o exemplo de Maria Madalena é o maior exemplo de transformação moral deixado sobre a terra. E voltando ao tema inicial da nossa palestra, conhece-se a árvore pelo fruto. Somos nós que decidimos qual fruto que vamos produzir. André Luiz diz no livro Resposta da Vida que nós devemos respeitar todas as pessoas e o tempo de cada uma delas, deixando cada um o direito de descobrir as suas próprias realidades. No livro dos Espíritos, na pergunta 909, Kardec pergunta para os Espíritos: é possível o homem vencer as suas más inclinações? Ou seja, produzir os maus frutos? É possível o homem parar de produzir os maus frutos? Trazendo para a nossa lição, os Espíritos respondem: sim.
basta-lhe a vontade. E muitos poucos têm vontade. Ainda no livro dos Espíritos, na pergunta 886, pergunta assim, para fechar a nossa palestra: o que é a caridade entendida por Jesus? Os Espíritos respondem: benevolência para com todos, indulgência para os erros e as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Esse é o nosso caminho, meus irmãos, para que possamos ser uma árvore boa. Benevolência para com todos, indulgência para os erros e as imperfeições alheias e perdão de todas as ofensas. E em nome do nosso Cristo divino, eu digo que assim seja, Senhor. Muito obrigado.